Seja muito bem-vindo a mais um Five Brothers Podcast. E no episódio de hoje, a nossa convidada é a Luísa, esteticista e cosmetóloga. Oi, Luísa, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Oi, tudo bem? Luísa, nós queremos saber algumas coisinhas, né, sobre esse mundo aí do skincare, da beleza, que a gente sabe que tem tudo a ver, né? Luísa, para começar, fala um pouquinho de você e como que você descobriu sua paixão por essa área aí. Bom, minha história com a estética, ela já acontece desde, assim, de muito tempo, sabe? Então, eu sempre gostei muito dessa área do skincare, né? Então, eu me formei em estética e em cosmetologia há 10 anos. Uau! E nessa época, a estética era muito diferente, né? Hoje a gente já vê aí vários procedimentos avançados. Então, comecei a faculdade e logo depois já fui ingressando na área da docência também. Hoje eu também atuo como professora e faço os atendimentos em estética também. Então, é uma área que eu gosto bastante. E você é professora onde? Eu atuo no Senac. Sou docente do Senac, curso técnico em estética, e dou aula também em uma pós-graduação. Que legal. Quem tiver interesse, já sabe onde procurar a Luísa. E, Luísa, você pode contar pra gente um pouquinho, assim, da sua vida pessoal, no que trouxe, assim, essa paixão, se tem a ver? Porque a gente sabe que sempre tem a ver, né? Um pouquinho. Uhum. Sempre tem alguma coisinha ali que a gente fala que puxou para esse ramo, essa área. Então, falando a parte da docência, né, de ministrar aula e tudo mais, eu tive uma influência, foi minha mãe. Então, a minha mãe, gente, ela não é da área da estética, minha mãe é doutora em matemática, mas ela é professora. Que tem tudo a ver. Então, desde cedo, eu olhava minha mãe ali ministrando as aulas e comecei a me interessar. Só que quando entrei na faculdade, eu não fui com essa ideia já no meu planejamento de carreira de ingressar na área da docência. Na minha cabeça, eu ia cursar estética e ia ficar só na parte de atendimento, por exemplo, né? Então, a minha mãe foi uma grande inspiração para mim nesse sentido, né? Então, eu fui crescendo, vendo. E os meus professores, na época da faculdade também, eles começaram a me incentivar bastante aí para essa área. Então, eu sempre gostei, assim, de conversar com as pessoas. Até mesmo na faculdade já tinha os grupos, né? Ali de estudo com as meninas. Sempre na época de prova, o pessoal já me pedia resumo de prova. Já era professora sem ser. Aí a vida Tava encaminhada. foi acontecendo. E como você percebeu, Luísa, que você estava no caminho certo? Que era isso mesmo que você queria para você? Olha, essa pergunta... Teve algo assim meio... Nossa, uau! Todo mundo espera. Eu acho assim, na verdade, quando nós optamos por um caminho, nós temos escolhas, decisões e consequências. E muitas vezes a gente entra num caminho sem 100% de certeza. A gente nunca vai estar 100% pronto. Então, a primeira vez, por exemplo, que eu atendi o meu paciente ou que eu ministrei a primeira vez uma sala de aula, eu nunca estive 100% pronta. Então, foi algo que foi acontecendo. Mas se eu pudesse falar algum momento que eu falo, poxa, é isso mesmo, né, que me faz feliz, que eu estou no momento certo, foi os feedbacks dos meus alunos. Então, é muito gratificante você, depois que você forma seus alunos, você ter esse contato ainda, né, com eles e você ver que essa pessoa conseguiu conquistar os seus sonhos. Hoje eu tenho uma aluna muito querida também, que é a Joyce. Ela está num congresso no Chile. Olha. Então, enfim, é só um exemplo. Tem diversas alunas, né? E já manda um beijo pra Joyce. Beijo, Joyce. E os pacientes também, né? Porque quando nós trabalhamos com estética, nós estamos trabalhando ali com a autoestima, né? Com a beleza, com o bem-estar. Então, a gente acaba fazendo uma diferença. Então, esse feedback dos pacientes, dos alunos, é muito importante para mim. E como você falou, né, Luísa? Existem... Você, no meio do caminho, não sabe ainda se você está certo daquilo que você escolheu. Então, entende-se que no meio disso tem os desafios. E esses desafios? Conta um pouco pra gente como que é. Desafios em geral? Em geral. Tem algum, assim, que você gostaria de compartilhar, que você acha que traria, de certa forma, uma coragem, um encorajamento para alguém que está começando? Porque esse ramo está crescendo bastante, né? Na área da estética. Então, sempre tem quem tem interesse, né? De começar a ingressar. Especificamente falando da área da estética, eu acho que muitas pessoas muitas vezes ficam travadas em começar pela comparação.
Então, por exemplo, eu me formei na Faculdade Anhembi Morumbi. Então, fiz bacharel em Estética e Cosmetologia. É uma faculdade aqui de São Paulo que é caríssima. E quando eu comecei a faculdade e eu comecei a olhar o valor, o preço, na verdade, né, dos equipamentos, da maca, falei, gente, como que eu vou fazer? É tudo muito caro. E aí, na faculdade, muitas vezes, eu via muitas colegas minhas, às vezes já no segundo ano de faculdade, no segundo semestre, com a clínica toda montada, tudo ali certinho, porque existia uma condição financeira melhor, né? Sim. E aquilo era uma realidade muito distante, assim, né? Graças a Deus, a minha mãe, ela sempre me ajudou, né, a pagar a faculdade, sempre me incentivou muito nos estudos, mas eu olhava aquilo e eu via como algo muito fora da curva, né? Então, a gente está falando assim, há 10, 9 anos atrás. Hoje, as coisas se tornaram mais acessíveis. Né? Então, hoje, por exemplo, nós temos coworking. Então, você não precisa necessariamente pagar um aluguel caríssimo, investir, né? Então, na minha época, não tinha isso, né? Então, existem diversas possibilidades, né, dentro da área da estética. Então, nós temos profissionais que, às vezes, não atuam nos atendimentos, mas atuam em indústrias de cosmético, atuam na área da docência, que é o meu caso. Então, a gente tem um mercado aí muito amplo. Então, se eu pudesse dar um conselho para essas pessoas, não se compare, né? Então, entenda aí os teus objetivos e entenda também que cada um tem a tua realidade. Verdade, suas possibilidades, né? Isso aí. Luísa, vamos falar agora de pele um pouquinho, que é o que você gosta. Sobre os cuidados com a pele, assim, vamos falar em geral, para as meninas que vão assistir, que quer saber alguma coisa ou outra. Vamos falar em geral sobre cuidados com a pele. Assim, do básico, que todo mundo tem acesso, que rola para todo mundo, dá certo, até o que a gente sabe que é o mais avançadinho, que as pessoas fazem até aplicações e tal. Você pode falar um pouquinho pra gente? Então, hoje a área da estética, ela avançou muito, né? Então, nós temos diversos procedimentos. Mas é justamente o que você falou, Isa. O principal é o cuidado em casa. E eu acredito que as pessoas começaram a ter mais consciência disso, principalmente na época da pandemia. Começou a trazer mais essa consciência da importância de cuidar da pele, né? Ali da saúde física, da saúde mental. Mas o básico para a gente começar um skincare é utilizar, no mínimo, um sabonete, tá, gente? Então, assim, não usar... Eu conheço, às vezes, pessoas que usam shampoo no rosto para lavar o rosto, né? Então, hoje nós temos no mercado produtos de skincare, que é o sabonete de diversos valores, com preços acessíveis, né? Então, é um sabonete, um hidratante e um protetor solar. É o básico. Lembrando que você falou, Luísa, do shampoo, tem gente que fala, né? Tem gente que usa porque muitas pessoas falam, usa shampoo tal no rosto que melhora a sua pele, seca a espinha, sei lá. E o básico, realmente, que eu acho que a maioria das mulheres sabem, é um filtro solar e um sabonete neutro que você lave, que tá tudo certo. Hidratante também. Que é até sempre a pele bom, oleosa também é importante hidratar. E... em relação a esses procedimentos, que hoje em dia o pessoal está fazendo bastante, dos mais invasivos, que saem casos polêmicos, aos mais simplesinhos. Fala pra gente sobre eles, assim. Então, primeiro a gente precisa desmistificar, né? Porque nós temos os procedimentos invasivos, que é para classe médica, e nós temos os injetáveis, que aí entra, né, o botox, preenchimento, alguns tipos de peelings, né? Então, hoje, como profissional, o que eu observo? Que já tá vindo aí um movimento contrário. Muitas pessoas procurando fazer, mas muitas pessoas agora optando pelo natural. Nós estamos vendo aí muitos famosos, né, que fizeram harmonização, estão se arrependendo. Verdade. Então, a estética, ela vai de tendência, né? A minha forma de trabalhar é sempre optar pelo mais natural possível. E hoje é muito mais acessível esses procedimentos. E eu acredito que também tem uma grande influência da parte das redes sociais, né? Exatamente.
E como você falou, né? Na pandemia que começou mais esse cuidado. E eu acredito que também foi por conta da internet, né? Porque a gente começou a acompanhar, vocês esteticistas começaram a ter também a internet como uma nova ferramenta de trabalho. Exato. Então a gente começou a aprender um pouco mais também com vocês, né? Como cuidar, como lidar com algumas coisas na pele, inclusive manchas de acne, né? E quais são os procedimentos dentro disso já mais procurados? Os mais procurados, Botox, com certeza, né? Mas também nós temos a galera que não gosta, que tem medo de agulha, né? Eu sou essa galera. Então, nós temos pessoal público para isso também, tá? Então, a limpeza de pele, que é um procedimento muito básico. Os peelings também, o pessoal procura bastante. Preenchimentos também, ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, que a gente pode fazer tanto no facial quanto no corporal. E lembrando, né, Luísa, que eu acho que o peeling, ele também precisa de um certo cuidado para ser feito, né? Porque a galera às vezes pensa que peeling é só você fazer e tá tudo certo em casa ou do jeito que você viu na internet. Tem esses tutoriais, né? O que você acha desse pessoal que faz esses tutoriais em casa, com cuidados de pele, que às vezes não são nem autorizados, né? Pra ser passado para frente. A gente tem que reconhecer a procedência, né? Quem é aquela pessoa, aquele profissional que está ensinando aquilo, né? Então, a gente tem que ter uma cautela e filtrar muito bem. Mas, assim, o que eu falo hoje se tornou algo muito fácil, né? A gente tem, assim, uma obesidade mental de muito excesso de informação, né? Então, a gente acaba tendo que tomar cuidado, porque dependendo do peeling que você utiliza, você pode trazer riscos, né? Então, tem a concentração certa, o pH certo que a gente vai trabalhar na margem de segurança. E muitas vezes a pessoa que está acompanhando esse conteúdo em casa, ela não tem conhecimento disso. É leigo, né? Então, ela vai porque é realmente o que você falou. É muita coisa, é muito conhecimento e a gente não consegue administrar tudo de uma vez, né? E sobre a pressão estética dos tratamentos invasíveis, o que você acha sobre a pressão estética? Qual a sua opinião? Olha, quando nós falamos da pressão estética, a gente remete muitas mulheres, né? Mas eu vejo isso também nos homens. Claro que nós mulheres acaba sendo uma pressão muito maior, mas eu vejo também os homens tendo essas preocupações, né? Então, cada hora é um padrão. Principalmente com Botox, né? Botox, a parte da estética corporal também, né? Então, eu acredito que isso vai para ambos públicos, né? Tanto para homens quanto para mulheres, né? Então, essa questão do culto ao corpo também, essa coisa exagerada. Sim. Então, eu acho que são tendências que vão ali acontecendo cada hora. É alguma coisa ali que muda. É verdade. Né? Você considera algum procedimento superestimado? Superestimado? Acho que agora eu te peguei. No sentido que as pessoas querem muito fazer e talvez não... Ou vamos melhorar, vai. Superestimado com algum risco que não é falado. Algum risco que não é falado. Vou melhorar mais ainda. Algum procedimento que as pessoas meio que não levam tão ao pé da letra o risco, mas que você, como profissional adequada, sabe que é muito além disso. É meio que o que a gente estava falando, né? Da internet, de você ver a pessoa explicando na internet, sem procedência, e você fazer porque você fala, ela fez, parece ser tão tranquilo, vou fazer também. Eu tenho em casa os produtos. Essa misturinha eu tenho em casa. Eu acho que entra na questão das receitinhas caseiras dos cosméticos. Exato. E principalmente voltando de novo nos peelings. Os peelings são um perigo, gente. E tem muita receitinha na internet, assim, Exato. que eu acho que cabe dentro dessa pergunta que eu fiz pra Luísa. As pessoas acham, ai, bobagem. É isso, eu tinha em casa. É porque o peeling, né, ele engana, né? Então, geralmente, aqueles procedimentos que a gente fala assim, não vai dar nada, geralmente são os que podem causar mais intercorrências, né? Então, por exemplo, no caso do peeling, a gente tem a margem de segurança para trabalhar, que a gente precisa levar em consideração o pH, né, do ácido, a concentração do ácido e a força desse ácido.
Então, é todo um processo. Isso, não mais é tão o tempo simples. de aplicação, mais o tipo de pele que vai ser aplicada. Então, muitas vezes eu vou usar o mesmo ácido em peles que são diferentes. Então, se aquele profissional ele erra ali na avaliação daquela pele, a gente pode ter interferências. Mas a questão é que todo procedimento ele pode ter intercorrências, né? A questão é esse profissional estar preparado para lidar com a intercorrência. Porque ela pode acontecer. É a mesma coisa. Você vai marcar uma cirurgia, você tem os riscos de uma cirurgia. Os procedimentos estéticos, né? É a mesma coisa. Segue na mesma linha. Por isso é importante ser alguém que realmente sabe o que está fazendo. O que ninguém conta sobre os cuidados com a pele, mas que todo mundo deveria saber? Eu sei que a gente já falou sobre skincare de casa, assim, mas sempre tem um segredinho. Sim. Vocês sempre têm um segredinho que a gente não sabe. Eu acho que o primeiro é entender, tá? Principalmente nós mulheres, gente, por favor, vamos, tá? Exercer a consciência financeira, porque assim, de verdade, não tem a necessidade de você ter 2 sabonetes, 2 esfoliantes, 2 hidratantes. Cada um de um sabor ou de um Exato. cheiro. A vitamina C também, todo mundo ama a vitamina C. Eu também amo, tá, gente? A vitamina C. Mas, às vezes, não é o mais indicado pra tua pele, né? Então, eu sempre falo que é o básico que funciona. Né? Então, você usando protetor solar e tomando água... Já é tá o de básico, bom tamanho. porque às vezes você fala assim, nossa, mas ela vai falar uma coisa assim, a novidade do momento, o ativo do momento. Eu acho que é isso que as pessoas esperam, por isso que elas caem muito nessa receitinha, né? Exato. Faça isso e sua pele vai ficar de porcelana. Aí você vai lá e Exato. faz. Mas é o básico que funciona. Então, tendo ali um bom sabonete, um bom hidratante, o protetor solar, usando diariamente, já está bem tranquilo. Já tá resolvido. Tá? Mais uma dica aí, né? Pessoal de casa, assim, poxa, algo que vai fazer muita diferença. Quando você usar um produto, você utilizar fazendo movimentos de massagem no rosto. Aí já ficou uma dica aí pra vocês. Como que você vê agora, Luísa? Vamos mudar agora um pouquinho. O crescimento dessa área de estética. Como professora, claro que você, como docente, tem muitos alunos, sabe um pouco sobre como que tá essa caminhada para a estética. Como eu vejo o crescimento do mercado, né? Isso. Bom, eu comentei com você, né? Quando, há 9, 10 anos atrás, eu comecei a faculdade na estética, os procedimentos, por exemplo, o Botox, eles eram exclusivos da classe médica. Hoje, nós temos aí diversas graduações na área da saúde, com pessoas que estão ingressando nos cursos da área da saúde com a intenção de trabalhar com procedimentos estéticos, né? Então, só para você ter uma ideia, em uma turma minha de pós-graduação, eu tenho biólogo, fisioterapeuta, esteticista, biomédico, dentista. Olha aí. Para quem acha que estética é só para as meninas. Mas eu acho, assim, Isa, que o importante é você realmente buscar uma especialização, buscar uma expertise, né? Então, você não precisa dar conta de saber fazer todos os procedimentos, mas você tem que entender muito bem aquele procedimento que você se propõe a fazer. Né? Então, hoje eu vejo a estética como uma área de atuação com muitas possibilidades, porém, nós precisamos entender que não é fazendo um cursinho online, né? Rápido, tem cursos que nós precisamos de prática e principalmente entender. Eu fiz aquele curso, aquele procedimento, mas eu preciso entender qual que é a intercorrência que pode acontecer e se eu tenho, dentro da minha formação, das minhas competências, como reverter a intercorrência. Então, entra muito aí na questão dos limites de atuação de cada profissional. Então, acho que é importante a gente frisar isso, mas o mercado está crescendo muito. Verdade. Com muitas possibilidades, né, de trabalho. Você já teve algum procedimento que você fez que foi marcante? Ou inusitado? Ou inusitado. Agora não... Ah, sim, lembrei. Olha, são tantos anos trabalhando na área da estética que... Deve ter bastante história. Eu lembro, tem uma paciente minha, né, que eu comecei a atender ela estava gestante.
E eu acompanho ela até hoje. Né? Então, eu lembro que eu fazia a massagem nela, a drenagem, o bebezinho já começava a reconhecer a minha voz ali. Hoje ele já tem 3 anos de idade e até hoje ela é minha paciente. Ele já sabe quem você é até hoje. Vai crescer, vai virar paciente também. Você já cometeu algum erro? De procedimento estético, se diz? Vamos levar para esse lado, porque eu acho que da docência é mais tranquilo, né? Não que não aconteça, mas eu acho que na estética tem mais peso, não é? Sei lá. Digamos assim. Porque é uma coisa assim, igual você estava explicando agora. Você tem que buscar reverter aquilo. Exato, sim. E eu posso falar tranquilamente sobre isso, né? Porque eu acho que isso que falta. Pessoas que falem do que pode acontecer. E o que a gente precisa fazer caso aconteça. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, por exemplo, já aconteceu casos de eu estar fazendo ali uma limpeza de pele, por exemplo, e a paciente não me avisou que ela tinha alergia a um determinado componente. Na verdade, não é que ela não me avisou, ela realmente não sabia. Que também isso pode acontecer, acontece, né? Né? Então, ela acabou, assim, passando mal, né? A gente teve que encaminhar, né, pro médico depois, né? Então, são coisas que podem acontecer. Então, a gente tem os erros, mas a gente tem as intercorrências também. Então, é importante diferenciar. Sim. E alguma coisa, assim, que você realmente errou, assim, que você falou, putz, agora fui eu mesmo, aconteceu, daqui pra frente, não posso fazer mais. Porque a gente entende que no começo de qualquer profissão, qualquer área, a gente tá aprendendo, a gente é ser humano, tá ali, tá sujeito a errar coisa boba ou coisa grande. Tentar lembrar aqui. Olha, já aconteceu muito assim, por exemplo, em sala de aula, de eu trocar nome de aluno. Eu acho que isso daí, ou gente... também, prova também, né? Colocar nota errada ali de aluno, acontece. Eu acho que trocar nome seria difícil não trocar, gente. É muito aluno. Prova também, que às vezes a gente corrige. Professora, corrige aqui minha nota errado. Acho que é mais esse sentido mesmo. Então é menos mal. Você tem... É meio um mito, eu acho, né? Mas as pessoas acreditam muito. Que esteticistas têm algum segredo de beleza que eles não revelam. Gente, segredo de beleza. As pessoas têm esse mito, né? Tipo, não, a mas esteticista... tem mesmo, né? A pele dela é diferente. A minha não fica igual. Ela cuida da minha e não fica igual. Ela tem algum segredo. E as pessoas têm umas ideias meio mirabolantes, né? De achar que você faz alguma coisa que, nossa, é melhor nem contar. Eu acho, assim, de verdade, que é muita qualidade de sono. Nossa, então. Não é nem horas de sono, tá? É a qualidade. E a alimentação que conta bastante. Preciso melhorar as coisas aí. Conta muito, sabe? Então, esse é o segredo geral de beleza. Para quem acha que esteticista tem segredo de beleza, esse é o segredo da beleza. Já que a gente está falando disso, né? Em relação à alimentação, então. Tem alguma indicação? Tem coisas que a gente já sabe, né? Que todo mundo sempre fala de evitar, mas tem alguma coisa que não é o comum de todo mundo estar falando? Que não é o comum de... porque normalmente as pessoas falam, não fica comendo muita coisa com industrializada, sua pele tá assim porque você come muito igual salgadinho de pacote. Normalmente as pessoas falam isso. Interfere, né? Então tem a questão do hábito alimentar ali, né? Evitar o clichê mesmo. Os embutidos, os industrializados, mas tem as questões individuais também. Então, eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que têm intolerância à lactose e não conseguem melhorar a acne porque tem intolerância a glúten, porque tem intolerância à lactose e ela não sabe. Né? Então, existem açúcar em excesso também, pode piorar também algumas condições. Então, tem as questões que são muito individuais também. Tá, então, em relação à alimentação, é individual. Claro, o básico todo mundo já sabe, né? Bebe água, evita ficar comendo coisa enlatada, enfim. Você costuma trabalhar com mais pessoas? Mais ou só pessoas você, no ramo da estética?
Na Você área como da- esteticista, é só você? Você trabalha com outras pessoas? Nos atendimentos? É. Só eu. Só você? É, só eu mesmo. Você tem parceria com algum profissional da saúde? Tenho Tem? parcerias, né? Então, eu trabalho com um enfermeiro esteta, que é o Felipe. É meu parceiro de trabalho também. Nós trabalhamos juntos também no Senac. E também tenho parcerias com indústria de cosméticos também. Uma delas é a empresa Belcol Cosméticos, que minha parceira desde o começo aí da faculdade. Fechamento desde sempre. Quando você está em atendimento, o que você analisa assim de primeira na hora de escolher um produto para usar no seu paciente? Primeiro, quais que são os cuidados, né, desse paciente em casa. Então, assim, adoro, né? Quando o paciente já tem uma rotina ali muito boa de skincare. Porque o resultado acaba sendo muito melhor. Né? Então acontece é uma o entrevistazinha principal, só para Exato. descobrir um pouco da rotina. Você usa suas redes sociais para... É uma extensão do seu trabalho? Ah, com certeza. Sim. Você dá dicas lá de Nossa, pele, sim. de cuidados? Sim. Sempre coloco ali nas minhas redes sociais, né? Então, as minhas redes sociais é Luísa com Z, Já ia falar, para você G, falar. Gabriela e um tracinho embaixo. Então, acho que hoje, para o profissional, a rede social ela é muito importante. Mas eu acho que também a gente precisa ter a consciência de saber usar. Sim. E então, você recomenda que também dá para cuidar da pele dessa forma. Digamos que de forma online, né? Sim, Você sim. assiste o conteúdo, consome, e aí você consegue cuidar e ter uma pele... O básico, né? Sim, então tá bom. Eu tenho a consultoria também, que é a consultoria online, onde eu faço avaliação da pele. Então, hoje eu tenho, por exemplo, pacientes até de outros estados. Né? Legal. Então, é bem bacana. Acho que rede social, a internet, a tecnologia ajuda bastante nisso. Uma ferramenta fazer de essa extensão mesmo, orientação, né? É. E você levaria... Vou fazer uma pergunta agora aqui, nada a ver, mas é só para... É curiosidade, gente. Se você fosse para uma ilha deserta, qual produto você levaria? Eu acho que eu já sei. Ai, protetor solar, né? Protetor solar, Gente, né? protetor solar. Imaginei, tá vendo, gente? Uma pergunta nada a ver para um esteticista. Protetor solar. Então, você que não usa, você tem que usar. Na cidade, onde você estiver. Dia nublado, dia chuvoso, enfim. Tem alguma mania, assim, de skincare que as pessoas fazem que é errado? Que você sabe que é? Não Que que é você... errado? Que você vê que hoje em dia Ah, sim. a galera tá fazendo de tudo. O trio de ácidos. Jura? Trio de ácidos. Vou comprar de uma vez ácido mandélico, ácido glicólico e o ácido retinóico e a vitamina C. É. Aí lá, né, não vou citar nomes, mas aí tem a rotina ali, né? Aí de manhã você vai usar esse ácido, aí de tarde é esse, de noite é esse, depois tu põe a vitamina C por cima. Antes de dormir, só para dar uma... Deus do céu, um gasto assim de tempo e dinheiro não precisa E esse tanto de tudo ácido. isso. E é uma coisa também que é importante as pessoas saberem dosar, né? Ácido. Sim, não se sim. usa ácido no rosto assim. Eu tenho pouca vivência com isso, porque eu trabalhei com farmácia de manipulação, inclusive fazia área de dermato. E realmente as pessoas têm meio que essa pira. Se alguém indica um ácido, a pessoa vai lá e eu vou usar esse ácido então, porque ela falou que clareia, que melhora. Exato. Enfim. Vamos perguntar agora para os meninos. Tem uma perguntinha aqui que eu recebi, gente. Eu vou fazer agora. Os cuidados com a pele masculina são os mesmos com a pele feminina? É uma pergunta de uma pessoa que quer saber. Tem algumas peculiaridades aí. Por exemplo, o homem é muito comum ter a foliculite de barba. Então, acho que entra mais por uma questão da higiene. Porque às vezes ele acha que é acne, mas é uma foliculite, que é a inflamação ali do folículo piloso, tá, gente? Onde nasce o pelinho. Que são coisas diferentes, tá, gente? A acne, e ali Exato. é onde nasce o pelinho. Aí, É. uma esfoliação, né? Exato. Creio que dá uma ajudadinha. Então, eu acho que na questão dos cuidados com a pele masculina, entra muito essa questão da higiene e a questão de como você faz o teu skincare no pós-barbear.
Então, por exemplo, evitar a Gillette, porque a gente tem uma contaminação aí também. Com a própria Gillette, muitas vezes a gente faz microlesões ali. E aí, às vezes, aquele homem, vamos supor, andar muito de moto, não higieniza o capacete. Então já tem todo um... Aí coloca o capacete, a pele tá aberta, aí dá acne. Aí ele fala, vou usar um sabonete, um ácido. Não vai adiantar, porque ele precisa cuidar primeiro dessa parte da depilação, né? Então eu indico muito para homens o laser, a luz pulsada. Eles estão procurando muito, né, esses procedimentos. Olha aí, as coisas estão mudando Isso. mesmo. Se for cuidar, querer ter a barba, né, ter os cuidados certinhos ali com produtos específicos para essa área. Isso aí. Você já atendeu alguma pessoa famosa? Famosa? É. Não. Nenhum influencer? Influencer, não. Ninguém? Não querem saber, gente. Mas vai atender, eu acho, hein, gente? Não querem saber. Futuramente ela vai atender. Você acredita? Você acredita não, que eu acho que você sabe que não tem, né? Pele perfeita. Não. Ou você acha que é tudo Instagram mesmo? Não. Porque acho que a gente, que é tem. mulher, a gente sabe que não existe, que ali é tudo um filtro. Por mais que a pessoa fale, não, gente, tô sem filtro. Tem, alguma coisa tem. Sim, não tem, né? Isso não existe. Impossível, né? Uhum. O que você acha dos filtros das redes sociais? Está afetando muito, né? Acho a autoestima das pessoas, né? Sim. Porque você faz ali o que a gente falou agora, um rosto, uma pele que não é sua. E depois você volta para sua realidade. Traz uma distorção, né? E eu acho que, tu comentou da rede social, eu fiquei sabendo, gente, que agora tem o celular, não lembro qual que era, que já coloca o filtro. Olha aí. Na câmera. Vou procurar saber também. Fica tipo uma pele de boneco de cera. Já dá aquela pele porcelana. No celular, então é perigoso, né? Mas eu sou uma pessoa otimista. Eu venho percebendo que as pessoas têm migrado também para outro movimento, né? De cada vez mais ter a consciência de que os filtros não são mais tão necessários assim. Ainda mais quando o Instagram começou a cortar alguns, né? Trouxe meio que um Mudou, choque de realidade, né? Mais, né? Um pouco isso. Isso afeta muito, né, no psicológico também, né? Eu creio que você, como esteticista, às vezes acompanha, deve ouvir alguns relatos, né? Você já ouviu algum relato, assim? Diversos. Da pessoa falar, eu tô num nível que eu não me imaginava. E por conta de estética. Sim, infelizmente é muito comum isso. Tem algum relato que você pode contar? Tem que perguntar, né? Se você pode contar. De alguém, assim, que você realmente parou e falou... Nossa, não esperava ouvir isso. A gente sabe que a profissão é além disso, né? A gente também é humano e atende... Sim. Tem muitos casos, né? O paciente que ele acha que ele tá com alguma mancha e tá com alguma coisa ali no rosto e ele nunca consegue chegar no resultado ideal, o resultado perfeito ali de pele, né? E aí tem também as próprias particularidades da anatomia do rosto, que entra a parte de estrutura óssea, também de gordura. Isso muda, não é só a pele, né? Sim. A gente tem a parte de estrutura óssea também. É aí que a galera já recorre à cirurgia. Já. Exato. Aí, às vezes, a pessoa quer ficar exatamente com o rosto e a pele daquele famoso, aquela famosa. E, às vezes, não é possível a gente conseguir esse resultado, né? Fora que ainda tem um detalhe, né? Às vezes a pele também do famoso não é aquela pele que você acompanha e acha que é. Exato. Tem um filtro, tem todo um... Ele não nasceu com aquele rosto. Sim. Você já se recusou a atender alguém por motivo ético? Por motivos éticos? Sim. Já chegou algum caso, assim, nesse extremo? Não. Você fala, olha... Acho que não. Não? Tô lembrada. Eticamente eu me recuso. Não. Teve uma gambiarra que funciona? Ou você já indicou? Sei lá. Algum produto, alguma coisa? Alguma gambiarra, assim, alguma coisa que você fala, gente, parece que não faz sentido, mas funciona. Mas funciona. Olha, quando eu era adolescente, eu tinha acne, né? Eu já falei para as pessoas usarem minâncora no rosto.
E até hoje é uma das dicas que rola legal aí na internet. Mas aí eu não Nâncora. tinha me informado ainda, né? Mas, enfim, acho que é mais isso, né? Então, quando depois a gente começa a estudar, a gente começa a ver, né? Saber certinho. Meu, e é uma coisa que rola ainda. É sério, rola muito. Quais tecnologias estão revolucionando os cuidados com a pele? Que você Tecnologias. possa contar assim pra gente, que você já tem vivenciado. Olha, recentemente, na última feira que eu fui de evento estética, eu vi um equipamento onde você conseguia visualizar todas as estruturas, né, do rosto, do corpo, veias, vasos, enfim, justamente para trazer mais segurança durante a aplicação, por exemplo, do procedimento estético. Eu achei isso sensacional. Já traz todo um... A gente tem softwares também de avaliação, né, de pele. Então, acho que entra mais nessa parte de recursos avaliativos, né? Que é a base para a gente conseguir fornecer um resultado bacana para o paciente e também trabalhar numa margem de segurança interessante. Então, tem surgido muitas tecnologias nesse sentido também. Como você vê o futuro da estética daqui a 10 anos? Você falou que já tem 10 anos, né, que você trabalha e já mudou muita coisa. Como você imagina para daqui a 10 anos? Eu acredito que a indústria farmacêutica está crescendo muito, né? Então, hoje nós temos aí os cosméticos de canal especializado, que eles são comercializados mais para o profissional, e os cosméticos de varejo, que são comercializados para o público em geral. Eu acredito que daqui a uns anos isso vai acabar sendo unificado, justamente cada vez mais a gente vê as pessoas procurando, né? Então, eu acredito que vai mudar bastante. E eu acredito também que é um mercado de tendência, né? Então, cada hora surge, né, uma novidade, uma tecnologia nova. As pessoas vão mudando também pela própria cultura. Então, eu acredito que esse é o futuro. Então, com certeza vai ficar mais acessível. Sim. De fato, é isso. Você acha que procedimentos estéticos é futilidade? Depende. Eu acho que se aquilo que te incomoda, ele te traz uma dificuldade de um convívio social, realmente te incomoda, te atrapalha na tua vida social, emocional, não. Mas se já chega num ponto que você quer fazer porque o outro fez ou porque você foi influenciado pelo consumo, eu acho que já não é bacana, né? A gente tem que entender o porquê que tá fazendo. Eu sempre trabalho nessa margem. Então, entraria como autoestima, né? Autoestima, Nesse caso, seria bem-estar, moderado. sim. Seria moderado, então. Uhum. Qual é a tendência de skincare que você considera uma grande mentira? Uma grande mentira? Que hoje em dia, a galera aí que é influenciadora, cada vez tem uma coisa nova, né? Eu acredito que é o mercado aí das balinhas de colágeno, o pó de colágeno. As gominhas pro cabelo. Exato. É muita coisa. Não precisa, sabe? Não dá pra acompanhar. Não dá. É muita E coisa. nós, mulheres, a gente tem que se policiar nisso, tá? Verdade. Porque depois você vê o quanto tu gastou ali e era algo que não era necessário, né? Coisas que você poderia ter deixado pra lá e Exato. investido em outras, né? Uhum. Você falou do colágeno em pó. Eu ia te perguntar agora. Ele realmente faz efeito? Não faz, claro, né? Você acabou de falar que é uma parte da futilidade. É um placebo caro, né? É caro. De já fato, usou, sabe que é caro. Um placebo caro. Eu acho que todo mundo já usou. Eu também já usei, gente. Porque, infelizmente, a gente vai na modinha mesmo, né? E eu que trabalhei nesse ramo, a gente eu falo assim que é mais fácil investir no whey protein. Porque o colágeno, ele é uma proteína. Sim. Então, vamos supor que você toma o teu colágeno hidrolisado, o teu pãozinho lá, né? Se você não está em déficit de proteína, a maioria de nós temos isso, tá? É difícil.
mesmo você fazendo uma dieta rigorosa, onde você pesa a tua comida tudo certinho, é muito difícil. Muitas vezes você chegar no ideal de proteína, que o ideal de proteína vai variar de acordo com o seu peso, com a sua idade, né? Cada pessoa é um. Então, se você não consome proteína, você não consegue ter a produção de colágeno. Então, é muito mais fácil você investir no whey. Primeiro, adequar o seu consumo proteico do que você investir muitas vezes num produto, né? Aí, muitas vezes, a gente tem mais evidências para a parte da melhora da saúde articular, articulação. Agora, para a pele, para o cabelo, o nosso corpo, ele prioriza sobrevivência. Ele não tá nem aí se o teu cabelo tá com brilho, se a sua unha tá forte, se você tá com ruinha no rosto. Ele quer você saudável e em funcionamento. Realmente. E esses produtos de skincare de cozinha que as pessoas indicam? Os alimentos, né? Pessoal, não é bacana. Não. Hoje não precisa, né? Fazer essa receitinha. Tá uma tendência, né? Ainda tá isso? Meu Deus. As pessoas ainda tiram, né, coisas da cozinha pra falar que é esfoliação com açúcar e mel. Muita coisa da cozinha indo pro rosto. Sua opinião sobre, então, é que não precisa. Não precisa. Pra fechar agora, eu vou fazer a última pergunta. A indústria da beleza tá fazendo a gente envelhecer com medo? Qual é a sua opinião sobre? Eu acredito que sim, né? Justamente pelo que nós conversamos sobre a pressão estética que acaba acontecendo. Então, eu vejo isso não apenas na parte dos cosméticos, da estética, mas até mesmo em roupas no mercado. Hoje, nós mulheres de 30 anos, nós vamos comprar roupas, entra lá, parece que as roupas é para uma menina de 20, 15 anos de idade. Tá difícil. Né? Roupas cada vez menores, né? Infantilizando ali. Então, eu acho que sim. As pessoas realmente, justamente pelas redes sociais, essa pressão estética que acontece, eu acredito que isso interfere bastante. Sim. Você quer falar alguma coisa, Luísa, para fechar, dar alguma dica assim que você acha que é essencial, que você precisa falar? Quero primeiramente agradecer o convite de estar aqui. Nós que te agradecemos. Obrigada. Então, foi muito bom. Obrigada. Muito obrigada. É isso. Esse foi mais um episódio de Five Brothers Podcast. E para você que gosta de nos assistir, fica aí que na próxima teremos outro convidado. Ficamos por aqui.